pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o canal. E o assunto do vídeo de hoje é um pouquinho diferente, afinal eu vou falar sobre o coração, mas não de questões sentimentais que envolvem o coração, mas sim sobre a saúde do seu coração e de seus familiares. Afinal, nas últimas semanas tive uma grande experiência em relação ao assunto devido a problemas cardíacos que meu pai enfrentou e vou estar contando brevemente essa história aqui nesse vídeo. Inclusive, um dos motivos aí de eu ter publicado poucos vídeos no mês de fevereiro, tanto no canal do Luiz quanto lá no canal Udotech, foi justamente devido a esses problemas aí de saúde do meu pai, onde eu tive que estar acompanhando ele durante todo o mês de fevereiro praticamente. Por isso acabei atrasando muitos vídeos, tanto no do Luiz quanto no Udotech. Tô com um monte de aparelho para fazer análise, teste e review para vocês. Então basta ter um pouquinho de paciência que eu logo coloco a casa em dia e vai ter muito vídeo legal com muita informação interessante para vocês. É só ter paciência e seguir acompanhando tanto o canal aqui do Luiz quanto o canal Udotech. Mas enfim, o objetivo principal do vídeo de hoje são dois. Primeiro, lembrar da importância de fazer check-ups regulares aí para saber como está a sua saúde e de seus familiares. Segundo, dar aquela força aí para quem vai fazer uma cirurgia cardíaca como ponte de safena ou então para quem tem um familiar que vai se submeter a esse tipo de cirurgia. E agora vamos aos fatos. Vou trazer de forma resumida aí como foi a história do meu pai, desde o diagnóstico até a cirurgia de revascularização aí do miocárdio, mais conhecido aí como ponte de safena. Bem, meu pai tem 67 anos de idade e não tinha sintoma algum em relação ao coração. Porém, eu como filho vivia perturbando ele, falando: pai, vamos fazer um check-up, ver como que estão as coisas, ver como que está a saúde. Porém, ele sempre comentava que não via necessidade. Primeiro porque não tinha sintoma nenhum, se sentia super bem, fazia as atividades dele, tudo tranquilo, sem maiores problemas, então não vi uma necessidade de procurar um médico. E assim se passaram dias, semanas e meses, até que um certo dia eu resolvi ligar para um cardiologista e marcar uma consulta pro meu pai. Falei: pai, marquei cardiologista para você tal dia. Ele respondeu: tá tudo bem, vou lá, vou consultar, vou fazer os exames para mostrar que eu não tenho nada, que tá tudo bem comigo. E assim começa a história do meu pai. No eletrocardiograma apareceram alterações que foram reforçadas aí no teste físico, naquele teste de esforço na esteira, que apareceram alterações significativas. Tanto é que o médico indicou para o meu pai um cateterismo para ver qual a real situação do coração dele. O cateterismo é um exame um pouco mais invasivo, né? Tanto é que requer internação. Não vou entrar em detalhes a respeito desse tipo de exame porque não é o objetivo desse vídeo. Mas enfim, ele deu entrar no hospital, ficou internado, né? Segunda-feira de manhã ele fez o cateterismo e já à tarde tinha o diagnóstico. O médico chegou lá falar com ele e falou que infelizmente o caso dele era caso de cirurgia para revascularização do miocárdio, ou seja, popular ponte de safena. Em resumo, meu pai, que estava aparentemente bem de saúde, estava com o coração com uma verdadeira bomba relógio. E claro que essa notícia impactou diretamente em toda a família, ficamos todos muito preocupados, mas depois, conversando com mais calma com o médico, explicou que realmente tem os lados negativos da cirurgia, que é uma cirurgia bastante invasiva, delicada, tem a questão do pós-operatório, mas tinha que olhar o lado positivo, que a gente antecipou algo pior, que poderia ser pior ainda, como um infarto, por exemplo, que muitas vezes é fatal. Então esse é o primeiro ponto do vídeo que eu quero reforçar com todos vocês, especialmente se você tem familiares aí de mais idade, que é estar fazendo check-ups aí de forma regular. Afinal, muitas doenças não trazem nenhum sintoma específico, ou a pessoa tem os sintomas, mas não sabe do que se trata, acha que é uma dorzinha qualquer, da idade, enfim. Então, você fazendo check-ups, você antecipa um problema que pode ser maior ainda, especialmente para quem tem mais idade, onde as pessoas acham: ah, não vou no médico para não achar doença, né? Mas você não acha doença assim, não inventa-se doença. A doença existe ou não existe. Por isso é muito importante estar fazendo check-ups regulares, especialmente pessoas de mais idade. Bem, agora comentando rapidinho como que foi a cirurgia do meu pai. Então ele internou numa segunda-feira para fazer o cateterismo. Como o diagnóstico foi de cirurgia, ele já ficou internado se preparando para a cirurgia. Ficou uma semana internado porque na outra segunda-feira ele fez a cirurgia. Cirurgia essa que começou 7 da manhã e acabou às 11 da manhã, ou seja, foi 4 horas de cirurgia. No caso do meu pai foram 2 pontes, uma mamária e uma ponte de safena. Ele foi levado para a UTI, ficou alguns dias, era para ficar 2, 3 dias no máximo, porém deu um pouquinho de arritmia, segundo os médicos acontece com alguns pacientes que fazem a cirurgia, então ele ficou um pouco mais de tempo na UTI, ficou até sábado na UTI, praticamente semana toda. Sábado ele saiu do UTI, foi para o quarto e no domingo ele deu alta, foi para casa. Ou seja, praticamente 2 semanas a partir do momento que ele internou para fazer o cateterismo,
fez a cirurgia, uma semana depois da cirurgia ele deu alta. Sexta-feira agora ele tirou os pontos, ou seja, uma semana depois, 2 semanas melhor dizendo, depois da cirurgia, e já tirou os pontos. Os pontos na verdade são os pontos dos drenos que ficam no abdômen. E eu perguntei para ele qual foi o momento mais difícil de todo esse processo de internação, cirurgia, pós-operatório. Ele comentou comigo que o pior momento foi no segundo dia, ele estava no UTI, que deu um pouco de tosse. E quando ele tossia doía bastante, ele sentia bastante os drenos que estavam no abdômen, né? E ele sentia também um pouco de medo de tossir, até o pessoal no UTI deu tipo uma espécie de um travesseirinho para ele abraçar, para ele se sentir mais confiável para tossir. Mas ele falou assim que esse foi o momento mais difícil, segundo dia no UTI, mas nada assim que fosse insuportável. E agora que está se recuperando em casa, claro, tem toda a questão aí do pós-operatório, todos os cuidados que tem que ter, de atividade física, de estar andando, mas está bem, está evoluindo bem, super bem, está bem animado em relação a isso. Então se você tem algum familiar ou de repente você mesmo vai ter que fazer essa cirurgia, está vendo esse vídeo, encontrou no YouTube, vai confiante que dá tudo certo mesmo, só ter bastante fé, acreditar, ter bastante confiança na equipe que vai estar fazendo a cirurgia, que dá tudo certo e vou estar torcendo por você aí também, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, fugiu um pouquinho da linha dos últimos vídeos que eu tenho trazido aqui no canal, que é focado em tecnologia, mas é um assunto interessante que vale a pena estar comentando e claro, deixa o espaço dos comentários abertos aí para você que tem algum familiar ou até mesmo você que passou por uma cirurgia como essa ou outra cirurgia do coração, para mandar seus comentários aí, falar como que foi a sua experiência, para trazer aquela força aí para quem de repente vai estar passando por uma cirurgia igual a essa ou ter algum familiar que será submetido à ponte de safena. Okay? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, forte abraço a todos e nos encontramos no YouTube. Fui!